Continuando, gente, temos, após o desconhecimento da lei, a terceira atenuante, que é aquela presente, sempre presente, quando a gente comete o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Lembram que o motivo fútil e o motivo torpe, eles agravam a pena. Quando é homicídio, eles qualificam o homicídio. Artigo 121, parágrafo 2º. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, o homicídio mediante paga promessa de recompensa outro motivo torpe. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, por motivo fútil. Então, qualifica. Matar alguém por esses motivos traz o patamar da pena, em vez de 6 a 20, que é o homicídio simples, para 12 a 30, que é o homicídio qualificado. Mas, quando não é homicídio, a gente tem que o motivo torpe e o motivo fútil, eles apenas agravam a pena. E mesmo no homicídio qualificado, se a gente tiver mais de uma qualificadora, uma qualifica e as outras agravam a pena. Porque as qualificadoras do homicídio, então aquilo que se chama de homicídio duplamente, triplamente qualificado, não existe na verdade. Só uma circunstância qualifica o homicídio. As outras vão aparecer na dosimetria da pena como agravantes. Eu já falei para vocês um exemplinho na sala de aula, mas depois eu vou fazer aqui também na videoaula para a gente fazer esse cálculo dessa pena. Deixa antes eu acabar essa parte de exposição conceitual. Então, agravante é o motivo fútil e o motivo torpe. Mas, quando a gente comete o crime por motivo de relevante valor social ou moral, aí a gente vai ter atenuantes. E no homicídio também tem, mas aqui no homicídio praticado por relevante valor social ou moral, a gente vai ter uma causa de diminuição de pena, uma minorante, que entra na terceira fase. Quando a gente comete o homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ele faz jus a uma redução de 1/6 a 1/3 da pena. É o chamado homicídio privilegiado. Mas quando não é homicídio e o crime é praticado por motivos de relevante valor social ou moral, a gente tem atenuante. O relevante valor social é aquele ligado a toda a sociedade, é um motivo nobre, assim considerado por toda a sociedade, por toda a comunidade. E o motivo de relevante valor moral é aquele que também é nobre, mas é tomado individualmente falando. Então, o relevante valor social ou moral são motivos nobres, né? Mas o valor social é um motivo nobre, assim considerado para toda a sociedade, e o moral individualmente considerado. Então, por exemplo, no caso mesmo do homicídio, se a gente estiver falando, se bem que no homicídio isso daqui não é atenuante, é minorante, feito eu falei para vocês, é causa de diminuição de pena. Mas, quando, por exemplo, um pai de uma filha acaba matando o estuprador da sua filha, e esse estuprador era da sua filha, mas já tinha cometido vários crimes naquela comunidade, crimes sexuais, era uma pessoa assim monstruosa, e toda aquela comunidade queria ver esse ajustiçamento e ninguém prendia esse homem. Um exemplo bem mirabolante. Então, se esse pai vem e mata esse camarada, ele poderia ser considerado cometendo um homicídio por relevante valor social, porque não apenas na perspectiva dele, mas de toda a comunidade, aquilo dali seria algo que nobilitava esse homicídio, ainda que ele seja criminoso. Afinal de contas, o valor social, o relevante valor social, não retira o caráter criminoso da conduta. E nem no homicídio. No homicídio, minora a pena, é causa especial de diminuição de pena, e nos outros crimes atenua a pena. Já o relevante valor moral é aquele valor individualmente considerado. Então, nos casos de morte piedosa, né, de eutanásia, no Brasil a gente não admite. Mas se, por exemplo, alguém, por piedade, um grande amigo que está numa situação em coma, ou então está em cima de uma cama muito doente, e sempre disse que o desejo dele seria morrer, a ficar numa cama de hospital, e aí esse amigo, meio que para atender ao desejo do
doente, amigo seu, em cima de uma cama, vai e mata. Poderíamos considerar aqui um relevante valor moral. Veja que o limite é muito tênue entre o relevante valor social ou moral. Mas o que a gente tem de diferença entre os dois é: o social é um motivo nobre genericamente e socialmente considerado, e o relevante valor moral é aquele motivo individualmente considerado. Já a atenuante de ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Isso daqui está muito parecido com a coisa que a gente também estudou em pena 1, o que é o chamado arrependimento posterior. Artigo 16. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Então o arrependimento posterior é minorante, é causa de diminuição de pena. 1/3 a 2/3. Qual é a diferença para atenuante? O arrependimento posterior exige que o crime seja sem violência ou grave ameaça e que a reparação do dano ou a restituição da coisa seja feita até o recebimento da denúncia ou queixa. Já aqui na atenuante a gente diz apenas que logo após o crime exige-se que o agente tente, com eficiência, na verdade, consiga evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou então que o agente, antes do julgamento, não é do recebimento da denúncia ou queixa, é antes do julgamento, que ele repare o dano. E o crime não precisa ser sem violência ou grave ameaça. Então a atenuante é muito mais ampla do que a minorante do arrependimento posterior. E tanto é que a atenuante normalmente só atenua 1/6 da pena. A gente vai ver daqui a pouco essa jurisprudência. Já a minorante atenua de 1/3 a 2/3 da pena. E a minorante, a causa de diminuição de pena, que é da terceira fase, ela pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Já a atenuante da segunda fase, não. A súmula 231 do STJ veda que circunstâncias atenuantes atenuem a pena abaixo do mínimo legal. E aí, a gente, por analogia, acaba entendendo que as agravantes também não podem conduzir a pena acima do máximo legal. Mesma coisa para as circunstâncias judiciais. Na primeira e na segunda fase, portanto, da dosimetria da pena, temos que respeitar as balizas. O preceito secundário. O preceito secundário do mínimo legal e do máximo vai ter que ser respeitado na primeira e na segunda fase. Na terceira, não! A minorante pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. E a majorante, a causa de aumento de pena, também pode conduzir a pena acima do máximo legal. Depois temos o inciso 3º, a linha C. Ter o agente cometido crime sobre coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Aí tem umas coisas aqui para lembrar. Primeiro, ó, a conversa parecida com a de pena 1. Ter o agente cometido crime sobre coação a que podia resistir. O que é que isso se parece? Coação moral irresistível. Causa de exclusão da culpabilidade, porque a coação moral irresistível traz a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Mas aqui não é coação moral irresistível, é coação a que se podia resistir. Depois, o incumprimento de ordem superior parece também com a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, que é obediência à ordem de superior hierárquica, a ordem de superior hierárquico, não manifestamente ilegal. O que é que a gente tem aqui? Ordem superior manifestamente ilegal, apesar de não estar na lei, é a única coisa que faz sentido. Porque a ordem de superior não manifestamente ilegal retira a obediência a ela, retira o caráter criminoso da conduta. Ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Isso já aparece com a privilegiadora também do homicídio. Porque o homicídio é privilegiado com redução de 1/6 a 1/3, artigo 121, parágrafo 1º,
quando cometido, quando o agente está impelido por motivo de relevante valor social, ou relevante valor moral, ou quando a gente pratica isso sob o domínio de violenta emoção, não é influência de violenta emoção, é domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então a gente tem que no homicídio, no artigo 121, na privilegiadora, na minorante, essa circunstância é mais rígida. É mais rígida. Tem que ser logo em seguida a injusta provocação da vítima e tem que ser domínio de violenta emoção. A pessoa tem que estar tomada pela cólera. Aqui basta a influência, que é menos forte do que o domínio. E não precisa que seja logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, vê, quando não cabe na minorante, na privilegiadora do homicídio, a gente vai puxar a atenuante. Então, se a pessoa está até tomada pela cólera, mas não matou alguém, logo em seguida a injusta provocação. Foi em casa, demorou, buscou uma faca, depois voltou e matou, a gente não pode ter a minorante, a causa de diminuição de pena, a privilegiadora do artigo 121, parágrafo 1º. Mas a gente pode ter a atenuante do artigo 65, inciso 3º, a linha C. Depois a gente tem a chamada confissão espontânea perante a autoridade. E, por fim, a gente tem o cometimento do crime sobre a influência de multidão em tumulto, se não provocou. Esse crime cometido sobre a influência de multidão, de tumulto, é o chamado crime multitudinário. E existem muitas demonstrações científicas dos saberes das ciências psi, que a multidão e o tumulto, eles acabam enfraquecendo a vontade mesmo do agente. Então, em muitas circunstâncias, alguém que sozinho jamais cometeria aquela prática delituosa, acaba que na multidão, digamos assim, no bolo, se vê compelido a entrar na onda e praticar aquela prática criminosa também. Por isso se prevê um atenuante aqui para o chamado crime multitudinário. E por fim, temos o artigo 66, que fala das chamadas atenuantes inominadas. Olha o que diz o artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o artigo 65 que a gente acabou de ler tem um rol de atenuantes meramente exemplificativo. O rol não é taxativo. Porque se houver alguma circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, anterior ou posterior ao cometimento do crime, essa circunstância pode servir para atenuar a pena. É a chamada atenuante inominada. E aí tem uma atenuante inominada que é famosa na doutrina, que é a chamada co-culpabilidade. E o grande precursor disso para a gente aqui no Brasil seria o nosso Eugênio Raul Zaffaroni, que é um autor argentino, já foi presidente da Suprema Corte Argentina, eu já falei dele para vocês, mas ele também escreve sobre o direito brasileiro, sobre as ciências criminais, a criminologia latino-americana, e tem um manual de direito penal, um excelente manual de direito penal, com Pierre Angeli, sobre o nosso direito penal brasileiro. E Zaffaroni fala sobre a co-culpabilidade ou a culpabilidade por vulnerabilidade. E se você pensa, co-culpabilidade é justamente essa ideia. Co é em conjunto. E a culpabilidade, essa co-culpabilidade, faz referência justamente à repartição dessa culpabilidade. O agente que cometeu o crime tem essa culpabilidade. Inclusive, pensando até na lógica da circunstância judicial, do grau de reprovabilidade da conduta, lá na primeira fase. Então o agente tem essa culpabilidade, mas o Estado também tem a co-culpabilidade. O Estado também tem muitas circunstâncias. Em que circunstâncias? Naqueles momentos em que há vulnerabilidade dessa pessoa, vulnerabilidade social. Isso quer dizer marginalização. Então quando você pensa, quando você considera situações de crimes cometidos por pessoas
que durante toda a sua vida foram socialmente marginalizadas, que não tiveram acesso à educação, à cultura, à assistência social, à saúde, a lazer. Você tem uma pessoa marginalizada. E aí, o que esperar dessa pessoa? Uma conduta em absoluta conformidade com o direito? Não, muito pelo contrário. É mais esperável condutas menos conformes aos direitos dessa pessoa que durante toda a sua vida foi marginalizada. Então, é a lógica da gente compreender que o caráter criminoso da conduta não está excluído, houve o crime, mas que o Estado também tem culpa nessa situação. Existe uma co-culpabilidade. E isso precisa ser levado em conta para atenuar a pena como circunstância atenuante inominada do artigo 66. Infelizmente, isso é muito pouco aceito na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. O STJ não costuma aceitar essa tese, nem nossos tribunais estaduais ou federais, mas tem na doutrina essa discussão, embora alguns também critiquem, dizendo que isso pode ser entendido como um prêmio e uma influência à impunidade, porque existem muitas pessoas pobres e marginalizadas que jamais cometem crimes e você não pode premiar quem escolheu se desviar do caminho correto para cometer um crime. Sem entrar propriamente no mérito dessa discussão, eu acho que a gente tem que avaliar que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa alguém que tem todas as oportunidades na vida, ou pelo menos que tem condições básicas e mínimas de sobrevivência, direitos sociais mínimos garantidos e comete um crime. Essa pessoa não é igual a alguém que foi alijado de tudo no processo de evolução humana, foi alijado de direitos básicos como lazer, como educação, foi alijado, excluído de oportunidades, marginalizado socialmente. Essa pessoa não é igual a alguém que teve as oportunidades mínimas de educação e de todo o resto. Então a gente não pode considerar que a pena dessas pessoas é a mesma, né? Faz jus de fato a alguém com um alto grau de marginalização social, faz jus de fato a uma percepção, na hora do processo dosimétrico da pena, a uma percepção mais atenuada. Então é importante levar em conta essa circunstância, embora, repito, a nossa jurisprudência não costume aceitar essa atenuante inominada da co-culpabilidade. Mas como ela tem larga discussão na doutrina e muitos concursos se cita Zaffaroni, se cita essa ideia, e nos manuais também, é importante que a gente traga essa discussão. Então eu acabo aqui essa videoaula e a gente continua na próxima, porque os vídeos não podem ficar muito compridos, a gente continua na próxima só trazendo algumas circunstâncias ainda, alguns apontamentos sobre as atenuantes, especificamente sobre a confissão espontânea. Viram que eu falei bem rápido? Eu quero trazer algumas coisas sobre a confissão espontânea e começamos logo em seguida a terceira fase da dosimetria, que é a análise das causas de aumento e das causas de diminuição, das majorantes e das minorantes.